Você quer entender como foi gerada a sua nota? Você quer entender o que você tem que fazer para tirar um 1000? Então eu acho imprescindível que você entenda como é corrigida a redação no Enem. Bora entender? Para início de conversa, a gente tem que entender quais são as características dos corretores e da correção. Primeira coisa, a correção é feita 100% online. O seu corretor recebe a redação num formato de imagem, como se fosse uma foto dessas que você posta na internet, e a partir disso ele preenche um formulário que fica também online, ou seja, o corretor não pega na sua redação, ele não anota a sua redação. Os pacotes de redação chegam para ele, em geral, no número de 50 unidades. Então, as redações são corrigidas de 50 em 50, o que faz com que a quantidade de textos por corretor varie. Por quê? O corretor decide quantos pacotes vai corrigir. Não existe um limite máximo, mas existe um limite mínimo de 50 redações por dia. O corretor não tem acesso a qualquer informação sobre o aluno, seu nome, de onde você vem ou seu gênero. Portanto, não deixe qualquer forma de identificação na prova. Isso pode ser considerado uma forma de tentativa de anulação e te render um 0. Estima-se que o corretor médio corrija 100 redações por dia. Gente, 100 redações por dia é muito texto, é muito trabalho. Então a minha dica é: facilite a vida do corretor. Escreva o texto mais fácil, mais claro possível. Nada de utilizar frases muito longas ou palavras excessivamente sofisticadas. Quanto mais difícil de entender, maior a chance do seu corretor, de certa maneira, perder a paciência com o seu texto. Então, faça o seu corretor feliz. O perfil típico do corretor do Enem é uma pessoa formada em letras com pelo menos 2 anos de experiência em sala de aula. Por causa disso, eu quero que você guarde a palavra compreensibilidade. Ou seja, nada de usar termos técnicos excessivamente sofisticados que um formado típico em letras não conheça. Existe um truque que eu chamo de truque do pipoqueiro. Quem já foi meu aluno sabe disso. A minha sugestão é que você escreva o texto para que seja compreendido, por exemplo, pelo pipoqueiro que está do lado de fora da sua sala de aula. Como assim? Se você for usar um termo muito técnico, principalmente dentro da sua outra área do conhecimento, vale a pena explicar o que aquele termo significa. Por exemplo, você está escrevendo um texto sobre desafios da sustentabilidade no Brasil e você quer falar, por exemplo, de um fenômeno biológico que os alunos gostam muito de colocar no texto, que é a eutrofização dos cursos d'água. O fato de, por exemplo, a quantidade de micro-organismos subir demais naquela água devido ao excesso de matéria orgânica, esses organismos consumirem o oxigênio, causando a morte dos outros organismos. Você concorda que um formado em letras típico, um pipoqueiro, por exemplo, do lado de fora, o brasileiro médio, não conhece o que é a eutrofização dos cursos d'água? Então vale a pena explicar. Faz um aposto explicativo. A eutrofização dos cursos d'água, vírgula, ou seja, o aumento desequilibrado de matéria orgânica conduzindo à morte de outros animais, vírgula, e continua a frase. Lembre-se, a palavra é compreensibilidade. Outra coisa muito importante de você compreender durante a correção do Enem são os fatores que levam à nota 0. Eu sei que é um medo muito comum entre os alunos, uma fonte de insegurança, então a gente vai fazer uma listinha de quais são as coisas que podem zerar a sua redação e dicas para como não zerar a redação. Vamos lá? Primeiro fator que pode levar ao 0, a chamada fuga total ao tema, ou seja, você precisa fazer um recorte temático, falar do tema ao longo de todo o texto. A gente tem uma aula aqui neste curso só sobre um roteiro de elaboração de redação, mas eu posso te dar um spoiler. Uma das melhores maneiras de ficar dentro do tema ao longo do seu texto é fazer o vocabulário dos termos, ou seja, pegue as palavras-chave do tema e procure 2 ou 3 sinônimos ou hiperônimos daquela palavra. Lembrando, o que é um hiperônimo? É um termo de referência mais ampla. Como assim? Vamos fingir que a gente está escrevendo sobre a persistência da violência contra a mulher. Nesse tema, uma das palavras-chave é a palavra violência, sobre a qual eu tenho que falar ao longo de todo o texto. Eu posso retomar a violência por agressão, mas eu posso retomar por uma palavra mais ampla, de referência menos específica, um hiperônimo, desrespeito. Lembre-se,
Toda violência é um desrespeito, mas nem todo desrespeito é uma forma de violência. Ou seja, para garantir que você fique dentro do tema, evitando a fuga total ao tema, faça um vocabulário das principais palavras, de modo que, colocando uma dessas palavras, um desses sinônimos em cada um dos parágrafos, você está do início ao fim dentro da mesma linha temática. Um outro fator que pode conduzir a sua redação ao zero é a desobediência à estrutura dissertativa argumentativa. Como assim? O texto dissertativo argumentativo é aquele texto que une informação e opinião. Eu preciso que você fale sobre o tema, me dando uma alusão histórica ou um dado, às vezes uma exemplificação, mas que você se posicione a respeito disso ao longo de todo o texto. Você vai falar se aquela situação melhorou, piorou, se isso é positivo, negativo, se tem a ver com a negligência governamental ou com a banalização social. Se você garante que o seu texto é todo marcado por informação e opinião, com uma tese explícita no primeiro parágrafo, um posicionamento sobre o assunto. E se você me garante que aquilo é um texto em prosa, você não faz versos, você não faz música e você não desenha, você está dentro da estrutura dissertativa argumentativa. Lembrando, o nosso módulo 3 do curso é apenas sobre como construir um texto dissertativo argumentativo. Ou seja, não se preocupa, a gente está chegando lá. Um outro aspecto que pode fazer com que o corretor zere a sua redação é a insuficiência de linhas. O que é isso? O seu texto tem que ter, no mínimo, 7 linhas suas. É o que a gente chama de 7 linhas autorais, ou seja, na contagem do número mínimo de linhas, não são contadas as linhas que são fruto de uma cópia dos textos base. Lembre-se, a sua redação do Enem deve ter entre 7 e 30 linhas próprias. Outro aspecto que pode te prejudicar na hora da redação é a cópia integral. Minha sugestão, não copie nada. Não copie trechos dos textos motivadores, ou seja, da coletânea, da proposta de redação ou mesmo dos textos que estão nos cadernos de questões. O máximo que você pode fazer é parafrasear trechos muito localizados, ou seja, você pode pegar o que está escrito nos textos base, ou na proposta, ou nos textos do caderno de questões fechadas e falar com as próprias palavras, traduzir para o seu vocabulário. Tem até um truque interessante que eu posso te dar nesse sentido, que é, quando for lendo a coletânea, à medida que você passa pelos textos base, grife as palavras e as expressões mais importantes e do lado de cada um dos textos base, faça um pequeno resumo. 3, 4, 5 palavras que resumam qual pode ser a contribuição daquele texto para a sua produção textual. Quando você faz essa topicalização dos textos motivadores, eu te garanto que você vai fazer duas coisas. Usar a coletânea, o que é bastante importante para o Enem, mas ao mesmo tempo com autoria. Você não simplesmente copiou, você se apropriou daquilo para produzir a sua própria estrutura textual. Outro critério que pode zerar a sua redação é quando você escreve impropérios. Gente, não vale xingar o corretor. Você pode estar estressado, cansado, pressionado, mas nada de escrever palavrão. Além disso, não é permitido que se desenhe na prova ou qualquer outra forma de anulação. Ou seja, nada de zoar durante a sua redação. Em relação aos desenhos, muito cuidado. Alguns alunos se distraem enquanto estão fazendo a prova e têm aquela maniazinha de fazer uns rabisquinhos na folha. Não faça isso. Se o seu corretor achar que isso é uma tentativa de anulação, você pode levar um 0. Uns anos atrás, houve um escândalo em relação à redação do Enem. Não sei se você se lembra, alguns alunos fizeram o que a gente chama de partes deliberadamente desconectadas, partes que não tinham nada a ver com o que estavam escrevendo. Eu me lembro especificamente de um aluno que colocou uma parte de uma receita de miojo na redação. Um outro colocou um trecho do hino do Palmeiras na prova. Se houver qualquer parte que não tenha nada a ver com a discussão ou com a argumentação desenvolvida ali, o seu corretor vai achar que você queria anular a redação. E ele vai muito feliz fazer isso por você. Você não quer um 0 não, né? Então tá bom. Como o Enem é uma prova nacional, um exame que serve para seleção para os principais vestibulares, por exemplo, há muita preocupação com a segurança do seu texto. Ou seja, qualquer forma de identificação inadequada do candidato é considerada uma tentativa de fraude. Assinatura, nome, apelido ou rubrica fora do local para isso é considerado um 0. Assine sim a sua folha final
coloque o seu nome onde é pedido que você coloque o seu nome, mas nada de assinar a folha de redação. Dentro daquele espacinho designado para o texto, né, o lugar onde você coloca o texto, não coloque o seu nome, não desenhe, não coloque a sua assinatura. Isso pode ser considerado fraude e isso pode se desdobrar numa nota indesejada. Por mais que você seja o rei da língua estrangeira, por mais que o seu inglês seja melhor do que o Joel Santana, nada de colocar trechos em língua estrangeira. O texto integralmente escrito em língua estrangeira pode te render um 0. Ah, Jana, mas e aí? E se eu quiser colocar um trecho de uma música que é em inglês ou um filme cujo título não foi traduzido para o português? Pode, mas isso é um lugar muito específico, muito pontual. E nesse caso, idealmente, tente traduzir com suas próprias palavras. Coloque, por exemplo, o título da música e ponha um aposto explicativo. A música X, vírgula, que em português significaria Y, vírgula, afirma que blá blá blá. Ou seja, evite a utilização do termo em língua estrangeira. Se utilizar, colocar o trecho entre aspas, que é o que manda a norma culta da língua portuguesa, e idealmente traduza, com suas próprias palavras mesmo, para o português. Outro critério que pode zerar a sua redação é a folha em branco. Mas eu imagino que se você está aqui assistindo ao nosso curso, você tem certeza que você quer 1000 e não vai deixar a folha de redação em branco, né? Mesmo que você esteja desesperado, se sentindo sozinho, precisando de um abraço, nada de deixar bilhetes ao corretor. Qualquer tentativa de comunicação entre o candidato e o corretor é visto como uma tentativa de fraude e pode te zerar. Uma dica: mesmo que você queira um argumento mais pessoal, opte por uma argumentação sempre em terceira pessoa, nada de apostar na interlocução, que é esse diálogo direto com quem lê o texto. O último elemento que pode zerar a sua redação é o chamado discurso religioso. Na redação do Enem, você deve privilegiar uma argumentação que seja lógica e racional. Se você coloca no seu texto uma tentativa do que a gente chama de proselitismo religioso, uma doutrinação religiosa, ou seja, argumentar a partir do ponto da religião, o seu texto pode ser considerado uma fuga ao tipo textual dissertativo argumentativo. Então, por mais que você tenha uma religião, e isso é válido, isso é importante, nada de usar o discurso religioso como base da sua argumentação. Bom, vamos tentar entender concretamente como é a rotina de correção dos textos. Primeiro, como eu já te disse, o sistema é 100% digitalizado, não envolve papel. Os corretores recebem o seu texto num formato de imagem. Os textos são sempre corrigidos por 2 professores de forma independente. Como assim independente? Um corretor não sabe quem é o outro corretor ou até mesmo qual é a nota atribuída por esse outro corretor. Ou seja, a sua nota nunca é uma nota simples. A sua pontuação é a média aritmética entre a nota dada pelos seus 2 primeiros corretores, que não sabem as notas uns dos outros. Se as notas tiverem uma diferença maior do que 100 pontos no total, ou maior do que 80 pontos em cada uma das competências, a gente diz que houve uma discrepância entre as notas. O que isso significa em termos práticos? Se um corretor te deu 920 no total e o outro te deu 800, houve uma discrepância de 120 pontos. Essa nota precisa ser confirmada por um terceiro corretor. E aí o sistema automaticamente pega a sua redação e manda para um terceiro corretor. Ok, mas qual que é a nota que vai valer? A sua nota final vai ser a média aritmética dos 2 corretores cuja nota forem mais próximas entre si. Então, voltando na nossa situação, você tem um 800, um 920 e o seu terceiro corretor te deu 980 ou 960. A sua média vai ser 920 e 960. Mas, às vezes, o total não é discrepante. O que é discrepante é dentro da competência. Por exemplo, competência 1, um corretor te deu 200, total. O outro corretor te deu, por exemplo, 80. Nossa, está muito discrepante, 120 pontos de diferença. Haverá uma terceira correção e aí a sua nota vai ser aquela que for mais coerente entre os 3 corretores. Ou seja, não se preocupe, a correção do Enem tenta, por meio do seu sistema, reduzir essas subjetividades, essas diferenças de correção. O que é mais interessante é que esse terceiro corretor, ele não é um qualquer.
é sempre um corretor de alto desempenho no sistema, ou seja, um corretor que é considerado mais coerente, um corretor mais capacitado. Ou seja, há até o cuidado de o desempate ser feito em relação a um corretor que tenha uma certa forma de status dentro da correção. O que é interessante é que às vezes alguns textos são meio polêmicos. Se a sua nota continuar sendo discrepante, mesmo com esses 3 corretores, se houver a discrepância entre as 3 notas, haverá a participação de um 4º corretor. Na verdade, esse 4º corretor é um conjunto de corretores, é uma banca de corretores presencial que é composta por 3 diretores de banca, ou seja, o que é o diretor de banca? São os 3 chefes de corretores da sua região. Sua redação é sempre corrigida por, no mínimo, 2 corretores. Houve discrepância, 3º corretor. Discrepância se manteve, banca de corretores. É como se os chefões do Enem estivessem com a sua redação em mãos. Então eu tenho uma dica. Tente não fazer um texto que gere dúvida entre os corretores. Em geral, os alunos têm que fazer um texto que agrada a gregos e a troianos. Ou seja, um dos truques é que você sempre corrija a sua redação com corretores diferentes, que você aprenda a agradar corretores diferentes. E nesse sentido, você participar desta plataforma de correção é uma vantagem, porque a gente usa exatamente o mesmo esquema da correção do Enem. Bom, em relação a essa nota final, esses 1000 pontos são divididos igualmente em 5 competências. E cada uma dessas 5 competências, portanto, vale 200 pontos. O corretor, individualmente, dá a nota ao seu texto de 40 em 40 pontos, ou seja, você tem as notas 0, 40, 80, 120, 160 e 200. As competências já foram apresentadas na aula 2 e serão aprofundadas posteriormente. A gente tem uma aula, no mínimo, para cada uma das competências, porque a gente tem um módulo que se chama Compreendendo as Competências do Enem. Jana, mas como é que, se a nota é dada de 40 em 40 pontos, é possível uma nota como 940 ou 980, que não são múltiplos de 40? É muito simples. É porque quando você tira 980, por exemplo, aquele 980 não foi dado por um corretor. Ele é a média aritmética de 2 corretores. Se você tirou 980, por exemplo, significa que um corretor te deu 1000 e o outro corretor te deu 960. E quais são as competências em que se divide a sua nota do Enem? A gente depois vai detalhar cada uma delas, mas é interessante que você anote aí quais são as observações que podem aparecer no seu texto. Então, primeiro, competência 1. Na competência 1 se avaliam norma culta e vocabulário. Ou seja, se você respeita as regras gramaticais e se o vocabulário que você apresenta, as palavras que você escolhe são adequadas, formais e exatas para aquele contexto específico. Depois da competência 1, a competência 2, pelo menos na minha opinião, é aquela que tem mais implicações para o seu texto. Ela pode zerar a sua redação ou até mesmo comprometer outras competências. Na verdade, a competência 2 acaba avaliando 4 aspectos. Tema, ou seja, se você tem um recorte temático exato, se dentro desse tema você apresenta uma tese, ou seja, se você se posiciona, se você encaixa isso tudo numa estrutura chamada de dissertativo argumentativo e se você apresenta uma outra área do conhecimento, que alguns professores chamam de repertório sociocultural ou referência externa. Além disso, de certa maneira, na hora que você apresenta a sua tese, a gente também espera que você apresente a chamada problematização. A problematização é o que une a competência 2, porque você tem que se posicionar, e a competência 3. A competência 3 é aquela que avalia a qualidade da sua argumentação. Ou seja, se você tem uma argumentação que é fundamentada, bem explicada, bem baseada e coerente entre si. É na competência 3 que a gente avalia também a qualidade da problematização. Lembrando, problematização é a sua capacidade de provar que existe um problema no texto no formato Enem. Competência 3, então, avalia a qualidade da sua argumentação, mas não adianta de nada ter uma argumentação muito boa, só que desorganizada. É por isso que a gente tem a competência número 4, que é a competência que avalia a chamada coesão textual. A palavra coesão significa ligação,
proximidade. A gente avalia na competência 4 a ligação entre as partes do texto. E a gente diz que a sua competência 4 tem que cumprir 2 quesitos. Fazer a chamada coesão macroestrutural, ou seja, entre as grandes estruturas do seu texto, é necessário que você ligue o primeiro no segundo parágrafo, o segundo no terceiro, o terceiro no quarto parágrafo. Além disso, você precisa ter a chamada coesão microestrutural entre as pequenas partes do texto. Dentro de cada um dos parágrafos, entre as frases, você tem que estabelecer uma ligação, usando, por exemplo, as conjunções, os pronomes demonstrativos ou as chamadas retomadas temáticas. Não se preocupe, a gente tem um módulo apenas sobre a estrutura do texto dissertativo argumentativo que te ensina a ligar essas partes e montar como se fosse um esqueletinho de um texto. Encerrando as competências do Enem, a gente tem a chamada competência 5, que é específica do Enem. Se você for fazer outros vestibulares, não é necessário cumprir esse quesito, mas no Enem é obrigatório que você apresente uma proposta de intervenção. O que é a proposta de intervenção? Uma solução ou uma tentativa de minimização do problema que foi apresentado no seu desenvolvimento. Foco na palavra desenvolvimento. Um dos critérios em que os alunos se saem pior na redação do Enem é a falta de coerência entre a problematização e a proposta de intervenção. Bom, isso tudo que eu falei nesta aula está disponível para você no chamado Manual do Participante Enem. Gente, a leitura do Manual do Participante do Enem é imprescindível para que o aluno aprenda adequadamente como produzir uma redação e compreenda os critérios e o processo de correção. O Manual do Participante Enem está disponível nos nossos materiais didáticos. Uma sugestão: imprima esse manual e use como material de estudo. Grife, anote e, ao final, quando você encontrar as redações nota 1000, são 5 no manual de 2018, acho que vale a pena você estudar como é que esse aluno tirou 1000 nessa redação do Enem. Aqui no nosso curso nós temos várias aulas de análise de redações nota 1000, até mesmo a análise da redação da Úrsula, que foi minha aluna e que tirou 1000 em 2017. Entender o que os outros alunos fizeram de certo é um jeito de você poder copiar essas estratégias na sua redação.